Olá, hoje nós vamos começar a estudar o regime de previdência complementar. Nós sabemos que no Brasil há uma diversidade de regimes previdenciários. Nós temos um regime geral de previdência social de caráter público e gerenciado pelo INSS, nós já estudamos. Temos os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos de caráter público e gerenciado pelas unidades gestoras de cada regime próprio. E temos também os regimes de previdência dos militares das Forças Armadas e dos militares estaduais. Todos esses regimes que eu mencionei anteriormente são regimes de caráter público, previsto aí no artigo 40 da Constituição Federal, os regimes próprios, e o artigo 201 da Constituição Federal, no que tange ao regime geral de previdência social. Aqui nós vamos tratar do regime de natureza privada, o regime esse regime que é gerenciado por diversas entidades de caráter privado, pessoas jurídicas de direito privado, e que tem uma total independência em relação a esses regimes próprios de previdência, ao regime geral de previdência social. Nós temos aqui, primeiramente, o primeiro tópico que nós vamos estudar é a evolução histórica, rapidamente, algumas observações sobre alguns antecedentes que culminaram com o surgimento da previdência complementar, tal como nós a concebemos atualmente. A primeira entidade de previdência complementar, previdência privada surgida no Brasil, foi em 1835, a mão geral. Na verdade, nem se usava essa terminologia previdência complementar nesse primeiro momento, porque sequer existia a previdência social. A previdência social surgiu em 1923. Então, não há de se falar em previdência complementar nesse primeiro momento, porque quando nós usamos esse termo complementar, existe aí uma ideia, existe um fundamento, um substrato ideológico, normativo, de que essa previdência está a complementar a previdência social. Muito embora sejam regimes independentes, mas há a intenção do Constituinte, há a intenção do legislador de evidenciar esse aspecto, que a previdência básica é garantida pelo Estado, é garantida pelo governo. Se você quiser ter um plus, se você tem a intenção de complementar a sua aposentadoria, você vai aderir de forma facultativa a essa previdência complementar gerenciado pelas entidades privadas. Mas nesse primeiro momento não havia previdência social, então não havia o que complementar. Havia então algumas entidades privadas que foram sendo criadas, já demonstrando a preocupação com a questão do futuro, com a prevenção em municiar as pessoas diante de infortúnios, de eventos, de contingências que pudessem comprometer a sua dignidade. Então, já que o Estado ele não atuava nesse primeiro momento, as pessoas se organizavam em entidades privadas que garantiam pecúlios, que garantiam benefícios de caráter previdenciário a essas pessoas que contribuíam para esses fundos, para esses pecúlios, para essas entidades privadas. Foi criada também a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que foi esse embrião para hoje o maior fundo de pensão do Brasil, que é a Previ, que é uma entidade fechada de previdência complementar, garantindo aí benefícios aos funcionários, aos empregados vinculados ao Banco do Brasil, que hoje é o maior fundo de pensão do Brasil. Nós tivemos, em um primeiro momento, o Decreto-Lei número 73, de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, na verdade, havia algumas seguradoras que vendiam esses planos de previdência, mas, a bem da verdade, inexistia até então uma legislação específica sobre previdência complementar. Então, aplicava-se a legislação do seguro,
a legislação securitária, que ainda é aplicada até o presente momento, mas em caráter subsidiário em relação às entidades abertas de previdência complementar que disponibilizam planos de previdência privada. Então, a previdência privada, sobretudo o segmento aberto, sempre teve uma ligação muito significativa com esse ramo do seguro. Tanto é que a entidade que hoje fiscaliza as entidades abertas é a SUSEP, que é a mesma autarquia, que é a mesma entidade que fiscaliza as seguradoras. Obviamente, havia necessidade de se criar uma legislação específica no que se refere à previdência complementar, ainda que comercializada pelas seguradoras. Mas, nesse primeiro momento, inexistia essa legislação e, portanto, se aplicava o Decreto-Lei número 73. A primeira lei, então, que sistematizou, que regulamentou a previdência complementar aberta e fechada no Brasil foi a Lei 6.435 de 1977, essa lei que vigorou desse ano, de 1977, até a Lei Complementar 109 de 2001. Isso é muito importante porque nós temos visto aí muitas entidades invocarem a Lei Complementar 109 de 2001 quando os contratos foram celebrados sob a égide da Lei 6.435 de 1977. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação ao ato jurídico perfeito, com relação ao direito adquirido, sobretudo em relação aos contratos que foram firmados antes da Lei Complementar 109 e, sobretudo, em relação às pessoas que passaram a gozar benefícios sob a égide da Lei 6.435 de 1977. Então, essa lei, ela com vários defeitos, várias lacunas, mas foi o primeiro esforço normativo no sentido de regulamentar a previdência complementar no Brasil. Quando eu falo do segmento aberto e fechado, mais adiante nós vamos estudar acerca da diferenciação do que é uma entidade aberta e fechada, mas como nós já vamos antecedendo e falando sobre esse assunto, o que seria essa diferenciação entre entidade aberta e fechada? As entidades abertas são aquelas que oferecem planos de benefício para quaisquer pessoas físicas. Então, aquelas que são disponibilizadas pelo Brasilprev, Caixa Vida e Previdência, Suamérica, que é uma seguradora, mas que também vende produtos de previdência privada no segmento aberto, Porto Seguro, que é uma outra seguradora, Bradesco, então, Icatu, Itaú Vida e Previdência. Então, são entidades que disponibilizam esses planos de benefícios e, geralmente, estão vinculados a grandes grupos financeiros, bancos, fazem parte também, integram grupos de seguradoras, etc. E nós temos entidades fechadas que disponibilizam planos de benefício aos empregados de determinadas empresas, como é o caso, por exemplo, da Previ, que disponibiliza o acesso a esses planos de benefício somente aos funcionários do Banco do Brasil. Temos também a Valia, que disponibiliza planos de benefício para os funcionários da Companhia Vale do Rio Doce, a FUNCEF, em relação aos funcionários da Caixa Econômica Federal. E, em relação aos vínculos associativos, nós tivemos uma novidade da Lei Complementar 109, que permite também que as entidades de classe, sindicatos, cooperativas, disponibilizem planos de benefícios aos associados, às pessoas que possuem vínculos associativos com essas entidades. Então, por exemplo, o caso da OAB-Prev, que comercializa planos de benefícios para os advogados. Então, nós temos aí entidades fechadas que não podem ter finalidade lucrativas e que vão ofertar esses planos somente aos empregados de determinadas empresas ou aos associados de determinadas entidades. É daí essa diferenciação entre o segmento aberto e o segmento fechado. Nós tivemos aí 2 decretos que regulamentaram essa Lei 6.435, ambos revogados, assim como a própria Lei
6435, decreto 81.240, que regulamentava o segmento da Previdência fechada, e o decreto 81.402, que regulamentava o segmento da Previdência aberta. Depois veio a Constituição de 88, que praticamente não tratou absolutamente nada sobre previdência complementar. Nós vamos ver aqui um dispositivo constitucional apenas, mas não há aí nenhum esforço do Constituinte originário em estimular a previdência complementar no Brasil. Tanto é verdade que até então a previdência complementar estava restrita aos grandes fundos de pensão, Previ, Funcef, Valia, etc., e havia algumas entidades abertas que ofertavam esses planos de previdência, mas com grande descrédito nacional. Muitos lesaram milhares de clientes, não fizeram a devida aplicação financeira desses recursos, não reajustaram as reservas matemáticas, pessoas que contribuíram aí durante 20, 30 anos e receberam cerca de 4, 5, 10 reais depois de anos e anos de contribuição. Nós temos aí o caso do Pecúlio União, CAPEM, diversos fundos, diversas entidades de previdência complementar que utilizavam até mesmo a imagem do regime militar e que essas pessoas contribuíram durante anos a fio e perderam praticamente todas as suas contribuições. Muitos foram para a justiça, ganharam, há um entendimento aí uníssono dos tribunais de que todas as contribuições vertidas, elas precisam pelo menos ter o devido reajuste da inflação, retirando os expurgos inflacionários, mas de fato muita gente não recorreu à justiça e perdeu as suas economias. Então havia, até a Lei Complementar 109, a gente vai falar acerca disso, um grande descrédito da Previdência Complementar, talvez até por falta de um marco regulatório mais claro, que exigia mais transparência, que exigia uma fiscalização, que impunha uma fiscalização mais efetiva em relação a essas entidades. Porque nós estamos tratando aí de captação de recursos da economia popular e é fundamental que haja uma fiscalização rigorosa em relação à atuação dessas entidades, porque elas precisam ter a devida solvência, a devida liquidez, a devida solidez financeira e os cálculos atuariais atualizados, apropriados, para que essas reservas matemáticas constituídas ao longo dos anos constituam o devido suporte para o pagamento dos benefícios previdenciários, inclusive até a morte desses assistidos. Então, a Constituição de 88 previu a criação, na verdade, de uma previdência complementar que seria gerida pelo próprio governo federal, pelo próprio poder público, mas, a bem da verdade, essa previdência complementar de caráter estatal, ela nunca chegou a ser instituída. Em alguns países existem previdência complementar de natureza compulsória e gerenciada pelo próprio governo. Algumas de natureza compulsória e gerenciada por entidades privadas, como é o caso do Chile, em que a previdência complementar é compulsória, mas gerenciada por entidades privadas. Mas no Brasil houve uma tentativa, pelo menos prevista na Constituição originária, na Constituição de 88, de se instituir essa previdência complementar. Veja o que previa esse artigo 201, revogado pela emenda 20, em que, no seu parágrafo 7º, dizia o seguinte: a Previdência Social manterá um seguro coletivo de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais. Isso não veio a ser regulamentado, até porque se diz que, para que se gerencie esse sistema de previdência complementar, é necessário uma grande expertise, um grande dinamismo, o que muitas vezes o poder público não tem. Até na hora de se criar essa previdência complementar dos servidores públicos, se cogitou de instituir autarquias e fundações para gerenciar essas entidades. E essa ideia foi descartada. Por quê? Porque o dinamismo da previdência, do mercado de capitais, do mercado financeiro,
exige respostas rápidas, dinâmicas, o que muitas vezes o poder público, pela exigência de concurso público, pelas próprias amarras que a legislação impõe à administração pública, principalmente gerenciada por autarquias, fundações e administração direta, seria completamente incompatível com a previdência complementar, que sim, deve ser preferencialmente de natureza privada, gerenciada por entidades que possam acompanhar toda essa volatilidade, todo esse dinamismo do mercado financeiro.